Começamos então, pessoal. Podemos começar. Acho que sim. Muito bem-vindos a todos. Que alegria. Então, iniciamos então. Então, eu vou iniciar aqui a nossa reunião de hoje, saudando a todos, agradecendo a presença de todas e de todos. Sem a presença de vocês, não tem sentido e não tem, vamos assim dizer, a discussão não evolui. A gente fica muito feliz que essas reuniões estejam sendo tão prestigiadas. Hoje nós falaremos um pouco sobre contencioso tributário na reforma, e quem vai participar da nosso debate hoje é a Karen Juredini Dias, a Suzy acho que vai entrar um pouquinho mais tarde, Suzy Gomes Hoffmann, a Camila Tapias, Daniela Lara, Fernanda Ramos Pazello e a Vivian Casanova. Esse é um tema que tem sido bastante controvertido já no PLP. A gente tem encontrado, enfim, pontos de bastante reflexão, de discussão, de pavor, na verdade, né? Porque realmente a gente não chegou a uma conclusão sobre como uniformizar o julgamento, tanto na esfera administrativa como na esfera judicial, em relação ao IBS e à CBS. Esse julgamento deveria ser uniformizado, já que nós temos tributos gêmeos. Eu costumo dizer que não são só gêmeos, mas são gêmeos siameses, e isso implicaria, enfim, vamos ver a opinião das nossas colegas aí hoje, mas implicaria numa uniformidade, né, de julgamento, tanto no âmbito administrativo como no judicial, isso do meu ponto de vista. Mas, enfim, a gente está curioso, nós estamos curiosos para ouvir as nossas expositoras. Agradeço, então, mais uma vez a presença de todos em especial da Ana Carolina Monguiló, que se dedica muito aos trabalhos desse grupo e dos demais na BDF. Toda a organização científica tem o dedinho, a mão, o corpo inteiro da Ana, que ela idealiza os eventos. Inclusive, eu gostaria de dizer que essa semana nós vamos começar o curso de reforma tributária, que conta com grandes nomes também, né? E convidamos a todos aí interessados a participarem. E antes de encerrar, eu só queria dizer que ao entrar aqui na nossa plataforma, vocês estão autorizando a divulgação das mensagens de voz e das imagens de vocês, né? E com isso, então, eu encerro essa breve abertura, agradecendo mais uma vez a todos e pedindo desculpa que eu vou precisar me ausentar, porque às segundas-feiras eu dou aula às 9h10 na universidade e não posso deixar lá 100 pessoas me esperando. Então, como eu estou meio em cima da hora, eu não vou conseguir acompanhar, mas depois eu vou ver a gravação e me inteirar dessa reunião tão importante. Muito obrigada a todas. Obrigada, Betina. Eu estou aqui como mediadora, então também vou aproveitar para agradecer a nossa presidente aqui da BDF, Betina Gruppenmarker, minha querida amiga. E, Betina, fica tranquila que a gente vai disponibilizar depois a gravação. E aí assiste, até porque a Betina é formadora de opinião e tem que ajudar aqui no- na aprovação um pouco melhor do nosso PL de contencioso tributário na reforma, especialmente do contencioso administrativo, que é o que a gente tem hoje, o projeto de lei. Agradecer a Ana Monguiló, que ela organiza tudo, trabalha incansavelmente, né? E a Dani Brigagão, que também auxilia a gente em todas as organizações aqui dos eventos. E agradecer a todos os participantes e as nossas queridas palestrantes de hoje. Eu vou começar com a Dani Lara, que é
a fundadora, uma das fundadoras do Women in Techs, né, Dani? E também professora em vários cursos de pós-graduação. Ela vai começar tratando de uma visão geral do nosso contencioso tributário antes e após a reforma. Dani, palavra é sua. Obrigada, Karen, querida. Em primeiro lugar, queria de novo também, né, agradecer a Betina, a Ana Carolina Monguilô, e a Dani Brigagão, né, pelo convite para fazer parte desse grupo tão seleto. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. E acho que a gente tem tido já discussões. A Ana lembrou que é o quarto encontro que a gente já faz, e as discussões têm sido realmente muito ricas. E eu espero que essa também seja bem interessante para todos que estão assistindo. Bom, então, como a gente combinou, eu vou dar uma visão geral sobre o contencioso tributário, antes e após a reforma, mas vou deixar a bola para as minhas queridas amigas Camila, Vivian e Fernanda, que vão fazer as apresentações mais específicas de alguns pontos, e Karen e Suzy, que vão fazer a moderação e os comentários. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Beleza, joia. Então vamos lá, gente. Eu tenho 15 minutos de fala, já estou colocando aqui o reloginho para eu não me estender muito, tá? O que a gente tinha, né? O que a gente tem hoje, né, dentro do contencioso tributário, que é um problema mesmo, né? Uma situação que a gente tem hoje que a gente chegou numa hipertrofia mesmo, num caos total dentro do contencioso tributário, e as causas dessa complexidade, elas vêm tanto do próprio sistema que a gente tem atualmente, né? O TCU fez um levantamento de que a gente tem mais de 26 mil normas tributárias, a nossa estrutura de federalismo que gera diversos conflitos, uma ruptura durante muito tempo do princípio da confiança, né, entre fisco e contribuintes, e que gerou efetivamente um contencioso massivo e de difícil resolução. Né? Então, recentemente, o INSPER e o CNJ fizeram um levantamento enorme sobre o contencioso no Brasil e chegou a números estratosféricos. Né? 75% do PIB brasileiro, do valor do PIB brasileiro, está em contencioso tributário, mais de 5 trilhões de reais. A média de duração de um processo tributário no Brasil chega a 19 anos, né? E os temas de maior contencioso, eu até achei curioso, né? IPTU tá é o tributo mais que tem mais contencioso, é muito pulverizado, né? Mas logo depois ICMS, PIS e COFINS, as questões de restituição. E ao longo dos últimos anos, a gente teve algumas melhorias. Essas melhorias, elas foram trazidas principalmente com os meios alternativos de solução de conflitos, né? Então, com o CPC 15, a gente teve já o NJP, né? O negócio jurídico processual, a autocomposição, até dentro do próprio processo tributário, a possibilidade da uniformização de jurisprudência com repercussão geral, repetitivos, e mais recentemente a transação tributária. Tudo isso tem ajudado bastante a gente tentar desafogar esse contencioso que a gente tem, que é tão pernicioso exatamente até para o desenvolvimento, para a economia do país. Mas a gente ainda está sem solução, né? E a reforma tributária, ela veio como um dos objetivos organizar ou reduzir ou melhorar esse caos, essa complexidade toda que a gente tem. Então, uma das promessas da reforma tributária é efetivamente a simplificação do sistema. E com a simplificação do sistema, a redução do contencioso. Então, a gente veio lá com a emenda constitucional 132, com os princípios, né, da simplicidade, cooperação, transparência, justiça tributária. Eu coloquei esses princípios, tem outros, tem a defesa do meio ambiente, etc., mas eu acho que esses aqui são os que são voltados para o contencioso, o tema que a gente está aqui discutindo. Mas, durante a discussão da reforma tributária, em nome de uma autonomia federativa, a gente viu ali uma discussão muito grande entre União, estados e municípios, né, com relação à formatação dessa reforma tributária. Houve uma opção política mesmo, porque lá atrás, quando a gente tinha a PEC 45, a ideia era de um IVA único, né? Mas a gente teve uma opção política de ter um IVA dual. Então, a gente acabou criando a CBS,
que fica com a União Federal, e o IBS, que fica com estados e municípios. Eles são tributos idênticos? São tributos idênticos no sentido da sua materialidade, né? Então, ele tem base, os dois, né? Tem base ampla, mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, mesmas regras de incidência, aplicação do princípio do destino. A Lei Complementar 214 trata sobre os dois, né? Então, ali a gente já tem uma simplificação que é né, essa questão da incidência ser semelhante e também a possibilidade de ter um fim da guerra fiscal, principalmente entre estados e municípios, entre municípios, né? Então, o princípio do destino, ele ajuda isso também, o IBS substituindo ICMS e ISS da mesma forma. Quais são as diferenças que eles têm, né, entre esses dois tributos? A alíquota, né, que agora vai ser em razão do destino e não tem mais a ver com o tipo de operação, e o critério pessoal em relação ao sujeito ativo. Então, a CBS para a União e IBS para estados e municípios. Eles têm natureza jurídica distinta também. Um é contribuição social e o outro é um imposto. Com relação à natureza jurídica distinta, alguns falam que essa distinção da natureza jurídica poderia gerar, então, esse contencioso diferenciado. Eu entendo que não, né? Se a gente for pegar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, a gente tem dois tributos com natureza jurídica distinta que têm a mesma forma de incidência e são tratados de forma unificada. Mas a questão é, a Suzy gosta de falar, né, dessa questão de que eles são gêmeos univitelinos, depois bivitelinos, depois eles são separados, etc. Eu acho que eles continuam sendo gêmeos univitelinos, mas de pais separados, né? Então, um foi morar com o pai, o outro foi morar com a mãe, e aí, na casa de cada um, as regras são diferentes, né? E foi uma escolha, né? E aí, esse divórcio é que vai... se ele for litigioso, se a gente tiver ali uma discussão muito grande sobre a formatação, a gente realmente vai ter caminhos diferentes, cada um vai ter a sua vida, vai seguir a sua vida de forma diferente, com regras diferentes, etc. E, enfim, a gente não vai ter muito o que fazer. Então, há uma possibilidade de ter uma harmonização total entre IBS e CBS? Eu acho que é essa pergunta que a gente vai tentar explorar aqui nessa manhã. Agora, o IBS, né? Então, o IBS, que é dos estados e municípios, em razão dele querer preservar a autonomia federativa e a simplicidade, optou-se pela criação do comitê gestor, né? Então, tem um comitê gestor que vai tratar sobre todas as questões do IBS. Então, a reforma tributária, em geral, ela busca simplificação, federalismo cooperativo, manutenção da carga tributária, isso não tem a ver com a forma de divisão da carga tributária, mas sim a manutenção do valor total que é arrecadado, segurança jurídica, redução de contencioso, mas será que a gente vai ter um risco de ter novos conflitos, né? Aqui eu vou passar rapidamente, porque as meninas vão falar mais sobre o comitê gestor, sobre as competências do comitê gestor, ele como uma entidade pública independente, mas que tem ali como... Camila, coloca só no mudo aí. Pessoal, tem alguém com a câmera ligada, se Pronto, puder pronto. desligar, por favor. Então, e as competências dele, né? Que é editar o regulamento do IBS, arrecadar o IBS, compensar, distribuir, decidir contencioso administrativo, e a gente vai ver como que ele vai fazer isso, coordenar a fiscalização, né, do IBS pelos estados e municípios, a forma de cobrança. O Concefaz tem falado em diversas oportunidades que a ideia é que tenha um responsável só pela fiscalização, com coautoria do outro ente. Então, se eu tenho uma fiscalização sobre um fato gerador no IBS, ou o estado ou o município de destino, né, para qual é destinado o IBS naquela operação, é ele que vai fazer a fiscalização em coautoria com o outro ente. A possibilidade de utilização de prova emprestada. E quais são as vantagens, né, do comitê gestor? Vai ter um regulamento só, uma simplificação no recolhimento do IBS, arrecadação única, inscrição única, a garantia de devolução dos créditos, né? O contencioso tributário único e federalismo cooperativo, pelo menos entre estados e municípios. Mas e para harmonizar isso tudo com a CBS, né? Porque para o IBS, eu acho que o comitê gestor ele vai funcionar
bem, se ele realmente for bem estruturado. Bom, quando a gente fala de fiscalização e contencioso administrativo do CBS e IBS, a gente, então, se eles são filhos gêmeos de pais separados, um está morando com o pai, outro está morando com a mãe, efetivamente a fiscalização vai ser separada, o contencioso administrativo separado. É isso que a gente está vendo na estrutura que está sendo formada, pelo menos com o PLP 108. Né? Então, a CBS ela continua com a fiscalização da Receita Federal, contencioso administrativo de competência do CARF, e o IBS com sujeitos ativos, estados e municípios, fiscalização, lançamento e cobrança pelas administrações tributárias estaduais e municipais, sob a coordenação do comitê gestor. No contencioso administrativo, a gente vai ter os tribunais administrativos estaduais fazendo esse papel, sob a supervisão do comitê gestor, com instâncias próprias e paritárias, e o comitê de harmonização, que a Camila e a Vívia vão tratar exatamente sobre como vai ser essa estrutura, mas eu já estou chamando ele de comitê de demonização. Tem aquela harmonização facial e tem umas pessoas que fazem demonização facial. Eu acho que esse comitê aqui está mais para uma demonização do que exatamente uma harmonização. Bom, então a gente tem 2 tributos com a mesma estrutura de incidência. Na emenda constitucional, o comitê gestor e a União vão poder compartilhar informações, harmonizar interpretações, obrigações acessórias. E vejam, aqui na emenda constitucional, é o documento ali, né, o inicial do divórcio, ele está dizendo, olha, gente, vocês têm que ser amigos, vocês têm que estar juntos, porque os filhos vão precisar de vocês. Então, aqui é muito importante que, já que a gente escolheu o IVA dual, mas que União e Comitê Gestor tenham umas regras harmonizadas e que possam efetivamente compartilhar essas informações. Por quê? Porque a gente vai ter 2 fiscalizações, a gente vai ter 2 processos administrativos, pelo menos da forma como está sendo estruturado, e aí o risco é a gente ter decisões conflitantes em momentos diferentes para o mesmo fato gerador. Mesmo que se possa utilizar a prova emprestada, eu posso ter, em algum caso, num processo administrativo, baixar em diligência e no outro não, né? Então, você ter efetivamente uma análise mais aprofundada de uma prova e no outro não, e para o mesmo fato gerador, né? Então, tudo isso pode gerar efetivamente um duplo contencioso e a simplificação acabar ficando relegada a não ser cumprida, né? E no contencioso judicial? No contencioso judicial está pior ainda, porque o PLP 108 não fala sobre o contencioso judicial. Então, aqui, assim, o que a gente vai ter aqui muito provavelmente aqui dentro do contencioso judicial é a CBS permanecendo de competência da Justiça Federal e o IBS dentro da Justiça Estadual. A única coisa que tem no PLP 108 é que o Comitê Gestor vai coordenar a integração dos entes para inscrição em dívida ativa e a cobrança judicial, que fica sob a responsabilidade das procuradorias estaduais e municipais. Aí a gente vai ter uma discussão grande, né? Porque, de novo, a gente pode ter decisões conflitantes. Obviamente, a gente vai precisar, né, os desafios aqui se multiplicam, porque a gente vai precisar mudar a Constituição Federal com relação à competência jurisdicional, para poder definir aqui para o IBS e CBS. O comitê gestor, quando a gente tiver comitê gestor e União numa discussão sobre IBS e CBS, por exemplo, sobre fato gerador, ou sobre a aplicação de algum regime diferenciado para alguma situação específica, a gente teria que fazer via litisconsórcio? A Justiça Federal teria como absorver isso? E a tributarista adora uma tese nova, né? Então, a gente já está criando um monte de tese já em cima da reforma tributária que nem entrou em vigor ainda. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? A sobreposição do IBS, CBS e TBI, por exemplo. A gente vai ter que entrar em qual tribunal para poder discutir essa tese? Né? Eu vou entrar na Justiça Federal, eu vou entrar no Tribunal Estadual, como que vai ser? Como que vai ser definida essa competência? Né? E aí, IBS e CBS, o mesmo fato gerador, igual acontece vai acontecer no processo administrativo, no contencioso judicial também. Podemos ter decisões potencialmente contraditórias.
não tem previsão de criação de varas especializadas. Os métodos alternativos, transação, como é que vai ficar? O PLP fala que o comitê gestor, pelo menos para o IBS, vai padronizar os critérios e métodos. Transação federal, a CBS muito provavelmente vai poder aplicar. Mas como que vai ser isso, né? A gente já tem legislações estaduais que tratam sobre transação tributária, que estão funcionando, elas vão poder ser utilizadas ou não, né? O STJ aqui nessa linha, ele teria competência para solucionar conflitos entre os entes ou entre os entes e o comitê gestor. O STJ já tá gritando, já está berrando, falando que não vai ter como absorver isso tudo. Então, aqui eu vou deixar alguns desafios e reflexões para as minhas amigas queridas poderem destrinchar e tirar todas as nossas dúvidas, né? Então, a gente tem redução de contencioso, sim, a gente vai ter uma redução, eu acredito que a gente vai ter uma redução de contencioso com a reforma tributária, porque a gente tem uma base ampla, só o fim da guerra fiscal eu acho que já vai ser um grande ganho aqui da reforma, mas a gente ainda tem possibilidade de desfechos conflitantes de CBS e IBS, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial. A gente precisa definir claramente competência jurisdicional, né, sob pena da gente ferir os princípios da reforma tributária de simplificação e cooperação federativa. A representatividade paritária real nos tribunais administrativos, vou deixar para as meninas falarem mais sobre isso. O STJ alerta para duplicação de litígios e sobrecarga judicial. A Fernanda, a Fê, minha amiga, vai falar do STJ e CNJ aqui, porque o CNJ também está com essa portaria 96, com a criação de um grupo específico, né, para discutir reforma processual tributária. A gente tem os projetos de reforma do processo tributário, inclusive já em discussão, no STJ, inclusive, o projeto liderado pela ministra Regina Helena. Então, isso tudo tem que agregar aqui nessa discussão da reforma tributária, e a gente precisa de fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, um debate amplo e levar efetivamente uma revisão clara do PLP 108 no Congresso Nacional, porque se a gente não fizer isso, a simplicidade que foi prometida na reforma tributária, ela pode não se concretizar. Então, a gente precisa melhorar o desenho processual, administrativo e judicial, senão a gente vai ter realmente esse problema com relação à reforma tributária e à própria simplicidade que é buscada. Com isso, eu termino aqui minha fala, espero não ter ultrapassado o meu tempo, porque eu quero muito ouvir as meninas que vão trazer os pontos específicos, né, do que eu coloquei. Acho que eu coloquei mais foi problemas, né, e desafios. Agora elas vão resolver os problemas para a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Dani, foi maravilhoso. Como sempre, sempre que você expõe tem uma completude muito grande. E essa introdução era importante para entender que a gente vai ter dois processos administrativos, um para a CBS e outro para o IBS, que pode dar interpretações divergentes. A gente diz, olha, quando que a norma se concretiza? Ela se concretiza no momento da aplicação. E eu vou aplicar isso para os tribunais no âmbito judicial e no âmbito administrativo. Normalmente, primeiro no âmbito administrativo. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou ter dois processos diferentes. Com isso, eu quero levantar um debate também, dizendo: olha, a Dani colocou muito claras as funções do comitê gestor. Dentro das funções do comitê gestor, que fica a cargo de IBS, né? A gente fala que ele é o quarto poder, porque ele vai recolher tudo, então ele fica a cargo de IBS. Dentro do comitê gestor, a gente tem fiscalização, lançamento, coordenação. Não é que ele vai fazer, ele vai coordenar fiscalização, lançamento, cobrança dívida ativa, esse tipo de coisa. Tudo que tem a ver com a eficiência na arrecadação do crédito tributário. Ali eu já queria levantar um primeiro ponto, que é, nesse momento, o PL deveria estar olhando para a arrecadação, a eficiência da arrecadação, mas também pelo devido processo legal, no âmbito administrativo, pela simplicidade e pela segurança jurídica. Primeiro, para que a gente tenha eficácia na reforma tributária. Se ela não alcançar esses objetivos, eu não vou dizer que não vai arrecadar, porque se a gente tiver o split payment, que é uma arrecadação simultânea, os governos vão arrecadar de todo jeito, mas a sociedade, alguma hora, vai virar e falar: isso aqui eu não suporto mais, porque eu não tenho um processo administrativo prévio para discutir o meu crédito, você está retendo o valor sem respeitar meu crédito, depois eu não restituo. Então, isso vai acontecer.
E, obviamente, que a gente vai ter uma emenda da emenda constitucional para mudar isso. Então, é importante para o sucesso da reforma tributária que a gente olhe para isso. Então, a gente não está olhando, por exemplo, para medidas de autorregularização. O PL ele prevê de um modo geral, mas ele deixa de novo a critério subjetivo. Ele traz os mesmos problemas que a gente vê nos processos administrativos de âmbito estadual, que estão muito aquém, no meu ponto de vista, do processo administrativo federal. Então, ele traz muitas cópias do que a gente tem, por exemplo, no âmbito do processo administrativo do Estado de São Paulo, aonde falta muito essa questão de objetividade, autorregularização. O fiscal vai escolher se eu posso fazer ou não posso fazer autorregularização. É opcional. Então, não tenho medidas alternativas para soluções de litígios. Vai ficar muito mais complicado, por exemplo, para as procuradorias procederem a uma transação. Não vai acontecer, a gente vai acabar tendo aquelas transações que, a bem da verdade, são grandes parcelamentos para corrigir os erros daquilo que a gente está fazendo no dia a dia, que é a nossa situação atual. A gente tem uma questão de o PL ter previsto fiscalizações, como eu posso ter uma fiscalização do âmbito federal, posso ter uma fiscalização no âmbito estadual, posso ter uma fiscalização no âmbito municipal. E veja que, como agora é o destino, eu posso ter fiscalização rodando pelo Brasil inteiro. Então, imagina o compliance das empresas com fiscalização rodando pelo Brasil inteiro. Então, só na primeira parte, antes de passar para a nossa querida Vivian a palavra, que disseram que eu tinha 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos para falar. Mas eu tenho fiscalização no Brasil inteiro. É, o compliance aumentou, simplicidade diminuiu. Eu não tenho muito o que fazer quando eu digo que isso é destino. Mas se essa fiscalização fosse única, eu não estava tocando fiscalização para o mesmo tipo de operação em todos os municípios, ou, no mínimo, estados brasileiros, onde eu, atacadista, por exemplo, ou varejista, entrego mercadorias. Olha que maluquice que vai ser isso. E eu posso ter um Estado interpretando um fiscal, porque isso vai ser a fiscalização, e ele não está cuidando, por mais que diga que o comitê gestor vai cuidar da interpretação, essa interpretação é no caso concreto. Posso ter um interpretando de um jeito, outro interpretando de outro, e a União Federal soltando consultas de forma diferente. Aí eu tenho a história da fiscalização por dois entes. Então, um ente começa a fiscalização, notifica o outro. Não está dizendo se é obrigatório, se não é obrigatório, se já um estado não chama todos os municípios, aquele que quiser participar da fiscalização conjunta. Nada disso está sendo previsto. O que tem são medidas fortemente arrecadatórias, como, por exemplo, o REF, né? Que é o regime de especial de fiscalização, aonde, antes de provar que existe dolo, antes de eu ter sido julgado para dizer que existe dolo, ou para manter uma multa qualificada, o contribuinte vai ter um regime constante de fiscalização, que até aí tudo bem, mas onde todas as multas serão dobradas. Contra tema 863, muitas vezes do Supremo Tribunal Federal. Então a gente já sai na largada com um PL 108 com muitas e muitas ilegalidades e que podem tornar o processo muito mais, a reforma muito mais difícil de ser acatada e alcançar os seus objetivos. Eu concluo nessa primeira parte dizendo que, dentre as funções do comitê gestor, está lá decidir o contencioso administrativo. Decidir o contencioso administrativo significa o contencioso administrativo está embaixo dele ou não precisa estar embaixo dele, porque essa decidir o contencioso administrativo são as regras do contencioso administrativo que nada impediria que eu tivesse um único contencioso administrativo. Essa é uma pergunta que fica para a gente evitar essas interpretações divergentes, ou a empresa ter um compliance de ter processos administrativos no Brasil inteiro para organizar, já que a nossa função é o destino, e a gente trouxe tudo pela metade, então é o destino, mas eu não unifico, e eu não sei onde que eu vou tocar o contencioso administrativo no Brasil inteiro, e não sei qual é a posição divergente que um contencioso terá de outro contencioso. Com isso, eu já vou passar a palavra para a nossa querida Vivian Casanova, que é conselheira da ABDF,
advogada e presidente da Comissão de Direito Tributário do IBRADIM. Ela vai falar da estrutura do contencioso no IBS e do Comitê de Demonização, de Harmonização, né, Dani? Quem for fazer harmonização facial essa semana vai Vai lembrar da lembrar. Dani e começar, estava desmarcando a minha dermato. Pronto, passando a palavra para a Vivian. Bom dia, Karen. Eu também adorei o comitê de demonização aqui. Já vou citar, Dani. Mas antes, vou dar bom dia a todas e a todos aqui que estão com a gente. Agradecer a Ana e a Dani Brigagão pelo convite para estar aqui hoje falando com vocês. Eu acho que o próprio comitê já é um sucesso, né, Ana? Então, vocês já estão de parabéns com a criação dele. E a gente está sempre debatendo e trazendo a técnica mesmo, né? Eu conversei lá atrás com a Ana sobre esse comitê e a ideia mesmo é trazer as discussões técnicas, né? Então, acho que é um pouco o que a gente vai fazer aqui hoje. E dizer que é um prazer, obviamente, estar com Karen, Suzy, Dani, Fernanda, Camila, todo mundo aqui hoje. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos lá, para botar a apresentação aqui. E aí vocês me dizem se está funcionando. Só que não está em modelo de Ah, sim, apresentação. só não tá no full screen, né? Vamos lá, eu tentarei isso. Foi? Aí, foi. Bom, então um pouquinho, a Dani já falou um pouquinho, a Karen também já mencionaram um pouco. A gente está falando, né, obviamente, do IBS com a competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. A gente tem, também adorei a Dani falando dos pais divorciados aí, eu acho que é exatamente isso, né? A gente acaba tendo tributos, né, CBS, IBS, ali como tributos com uma mesma materialidade, mas realmente quando o legislador optou por ter o contencioso separado, e a gente vai ver todas as consequências disso, a gente acaba tendo aí, podendo ter aquela coisa de que na casa do pai a decisão é uma, na casa da mãe a decisão é outra, e cada uma, o contribuinte, aí um pouco do que a Karen fala, o contribuinte fica na situação que ele não tem simplicidade e que ele possivelmente não tem segurança jurídica, né? Exatamente como fica o filho um pouco perdido dos pais separados. Em alguns casos, né? Porque tem pais também que se dão bem aqui, então não vamos generalizar. Mas eu acho que a gente tem um pouco disso, eu acho que a gente tem uma dificuldade na hora que o legislador faz essa opção pelo contencioso separado, a gente não tem simplicidade e a gente não tem segurança jurídica, tá? Para mim, isso eu acho que é um ponto inicial da minha fala que eu acho que é importante. A gente tem aí os entes federados como meros destinatários de uma arrecadação, você tem um pouco uma perda de autonomia por esses entes federados, porque como disse a Karen também, você vai ter o comitê gestor aí como quarto poder com muitas funções, né, com toda uma independência técnica, administrativa, orçamentária, financeira, e você tem ele com as competências não só constitucionais que foram dadas pela ali, a emenda constitucional 132, mas também pelo PLP 108, que aumenta bastante as competências. Dentre essas competências constitucionais, ele traz ali outras competências para esse comitê gestor, né? Não apenas competências de arrecadação, mas também competências normativas. E aqui um pouco do que a gente vai falar: competência de uniformização da interpretação e aplicação da legislação do IBS e também a competência de harmonização das normas comuns aplicáveis à CBS e ao IBS. Né? Então, acho que o que toca aqui do que a gente vai falar um pouco tem esses dois pontos, né, de uniformização e harmonização. E a questão da decisão do contencioso administrativo. E aí, Karen, eu acho que um pouco respondendo essa provocação, de acordo com o que está no PLP, me parece que sim, né? Ele não só vai decidir o contencioso no âmbito de regular o contencioso, mas também aqueles órgãos administrativos ali, todos previstos no PLP, estariam estariam, né, dentro desse comitê gestor. Assim como a gente tem, por exemplo, todo o contencioso administrativo dentro ali, no âmbito federal, dentro do Ministério da Fazenda. Então, me parece que esse comitê gestor funcionaria um pouco como esse Ministério da Fazenda. E aí, o que me pareceu, assim, de uma forma geral, o que a gente tem de pontos positivos, né? E a gente pode debater aqui e pensar, eventualmente, depois se alguém vê outros pontos positivos ou outros pontos de atenção.
O primeiro ponto positivo aqui, eu acho que a gente tem os princípios norteadores do processo, como todo processo, simplicidade, verdade material, ampla defesa, contraditório. Se a gente vai ter a simplicidade no momento da conciliação com o contencioso da CBS, eu não sei, provavelmente não, a gente não tem a simplicidade, mas pelo menos dentro do contencioso do IBS, a gente teria como princípio a simplicidade. A gente tem a questão dos prazos em dias úteis, e aqui isso é uma novidade, né? Porque quando a gente está falando do contencioso administrativo no âmbito federal, a gente não tem a contagem de prazos em dias úteis, né? Isso vem acompanhando aí o CPC de 15. A gente tem a suspensão dos prazos ali no recesso do final do ano, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, e eu brinco que isso aqui é a alegria de todos os advogados que trabalham com contencioso administrativo, porque, em geral, a nossa vida é muito pior em dezembro, no Natal, no Ano Novo. Eu brinco que eu só tiro férias depois de 20 de janeiro e ninguém entende muito por quê, mas é porque o contencioso administrativo pega fogo e não parar nesse período é bem ruim. Então, acho que a gente ainda vai ter que ter esse recesso aí para o federal ainda, mas pelo menos ter isso no âmbito né, do IBS já ajuda. A questão, a Karen mencionou isso também, de uma possibilidade de uma solução consensual, né? Obviamente, a gente vai depender de uma lei específica, prevendo para cada ente federativo essa solução consensual. E aí eu acho que um ponto que a Karen trouxe que é relevante também é que essa solução consensual vai depender de cada ente federativo, né? Então não vai ser uma solução consensual única em que, em se falando de IBS, todos os entes federativos teriam que respeitar aquela lei de transação, por exemplo, como existe no federal. Não, na verdade, a gente vai ter cada ente federativo continuando com a sua regra de transação ou qualquer outra solução consensual. E aí isso acaba realmente dificultando para o contribuinte, porque ele acaba tendo que ter conhecimento da regra de cada ente, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal. A gente tem também, eu acho que isso é um ponto positivo, a questão dos benefícios, né, da Lei 14.689, que é a questão do voto de qualidade. Então, a gente tem a possibilidade de ter, no âmbito do contencioso administrativo do IBS, o voto de qualidade. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a estrutura. E entendo o voto de qualidade sendo uma questão decidida pelo empate aí com o voto de qualidade. A gente tem a exclusão da multa, tem previsão para a exclusão da multa, tem previsão para a exclusão dos juros se houver pagamento do débito, dispensa de garantia a possibilidade de pagamento com precatório. Tá? Então, acho que esse é um ponto relevante também e positivo dessa alteração. E a gente tem a previsão de uma uniformização do sistema processual dos entes federativos. Aqui eu acho que a vantagem dessa uniformização é a gente ter uma regra única ou uma lei única, né, um regulamento único, que ainda vai ser editado pelo comitê gestor, em relação ao processo administrativo em si. Porque todo mundo que trabalha com contencioso administrativo sabe também qual é a dificuldade quando você tem que fazer uma defesa num município, sei lá, no interior do país, que você não consegue nem achar a legislação do contencioso administrativo, muitas vezes nem tem um contencioso administrativo expressamente previsto numa legislação. Então, a gente vê aí todas as dificuldades. Então, ter uma unificação, pelo menos, desse contencioso administrativo no âmbito dos estados e dos municípios, me parece ser um ponto bastante positivo. Quando a gente está falando dos pontos de atenção, eu acho que a primeira questão para também quem trabalha com contencioso administrativo sente é a questão das sessões de julgamento exclusivamente virtuais. A gente não vai ter sessões presenciais, tem a possibilidade de sustentação oral, mas esse órgão de julgamento vai ser integralmente virtual, né? E aí, com certeza, a gente tem uma perda nesse julgamento, né? A gente sabe a diferença que é ter um julgamento no CARF presencial para um julgamento virtual. Então, aqui, com certeza, a gente vai acabar tendo aí, com as sessões de julgamento exclusivamente virtuais, certamente a gente vai ter uma perda aqui, possivelmente na qualidade e nas discussões que vai ter no âmbito desse julgamento, apesar da possibilidade de uma sustentação oral. A gente tem uma previsão de saneamento desse lançamento em caso de incorreções e omissões, que não acarretem nulidade. Eu acho que a Camila vai falar um pouquinho mais da frente
sobre isso, eu vou deixar para ela. A gente tem a possibilidade de um rito sumário, ou seja, a gente tem uma decisão de primeira instância que seja definitiva, quando a gente tem um crédito tributário de um valor baixo ali, que ainda vai ser definido, que ainda não está sendo definido, e para casos com menor complexidade. E aqui me parece um pouco mais difícil a gente definir o que é um caso com menor complexidade, né? Então a gente vai depender aí do regulamento que vem para definir o que é essa baixa complexidade. E depois, ponto de atenção, e aí eu vou tocar um pouquinho com mais calma na frente, que é a questão da harmonização, seja do contencioso, seja normativa, pelo Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias. Então, esse certamente é um ponto de atenção que já virou o Comitê da Demonização, Dani, já aprendi isso, já vou repetir aqui. Bom, falando da estrutura, né, como eu mencionei aqui antes, eu entendo que esse é um contencioso que está, né, sob o guarda-chuva aí do comitê gestor. A gente tem as câmaras de julgamento, né? Então, começando aqui de baixo para cima, a gente tem as câmaras de julgamento. Essas câmaras são em número de 27, porque, na verdade, é uma para cada estado. Então, a gente tem 27 câmaras. As câmaras podem ser divididas em turmas de julgamento. Então, essa é a primeira instância administrativa que a gente tem no contencioso administrativo do IBS. Ela vai julgar o lançamento ou o que eles chamam de pedido de retificação. E o pedido de retificação aqui no âmbito do contencioso do IBS, na verdade, é exatamente como os embargos de declaração, ele só tem esse nome diferente. E aí, na primeira instância, a gente vai ter sempre 5 membros julgando, sendo que são 2 representantes dos estados, 2 representantes dos municípios, e você vai ter mais um presidente que vai ser responsável e só vai votar em caso de empate, sendo que esse presidente ele vai ter uma alternância entre representantes do estado e representantes dos municípios, né? Mas não é muito difícil a gente ver que a gente vai ter uma dificuldade de representatividade dos municípios, né? Porque quando a gente está falando de uma câmara de um determinado estado, você vai ter 2 representantes daquele estado, né? Mas os 2 representantes do município, na verdade, pode ser um estado com muitos municípios, em geral todos têm muitos municípios, né? Então a gente vai ter aqui uma dificuldade da representatividade municipal, né? Mas isso eu acho como um todo dentro do próprio comitê gestor. Depois a gente tem as câmaras de julgamento recursal, que também são 27, cada uma vinculada à sua câmara de julgamento, numa segunda instância administrativa, todas também com a possibilidade de turmas de julgamento, só que aqui, como a gente já está falando de uma segunda instância, a gente vai ter já um órgão paritário, com representantes não apenas da Fazenda, mas com representantes também dos contribuintes. E aqui a gente temos 9 membros, sendo que desses 9 membros, 4 Fazenda, 4 contribuintes, e a gente ainda tem o presidente, que vai ser sempre representante da Fazenda, que vai votar também, aí, como eu mencionei, em caso de empate, vai decidir se houver empate no julgamento, né, na posição dos conselheiros da Fazenda e dos contribuintes. E aqui, quando a gente está falando de 4 representantes da Fazenda, esses 4 representantes também a gente vai ter a representação dos estados e vai ter a representação dos municípios. E quais são os recursos, né? A gente tem recurso de ofício, normal, recurso voluntário e o pedido de retificação, que, como eu mencionei aqui, é os embargos de declaração, que o órgão vai julgar o recurso contra a sua própria decisão, né? Então, a gente tem um pedido de retificação contra uma decisão, por exemplo, de um recurso voluntário. E depois a gente vai ter a Câmara Superior do IBS. Aqui a gente tem uma única Câmara com 17 membros, 8 representantes da Fazenda, 8 representantes dos contribuintes, mais o presidente, que é sempre fazendário também, que também vota em caso de empate. E aqui a gente também tem um órgão paritário decidindo, né? E aí eu quero chamar a atenção da questão da paridade aqui, porque a gente vai ver que depois a gente começa a não ter paridade, né? Então, quando a gente está olhando na estrutura do contencioso administrativo do IBS, a gente vem mantendo uma paridade, que é o que a legislação determina, mas depois a gente começa a ver que essa paridade vai sendo mitigada e como ela vai ser mitigada. Quando a gente está falando da Câmara Superior do IBS, a gente tem dois tipos de recurso. A gente tem o recurso de uniformização, e aí também os embargos de declaração, que eu vou chamar aqui, que é o pedido de retificação. E esse recurso de uniformização ele é interposto pelas partes como instância uniformizadora. Ele nada mais é do que um recurso especial que a gente interpõe para a Câmara Superior, né, para a Câmara Superior do CARF, de recursos fiscais no âmbito federal,
E que você tem que apresentar, obviamente, um paradigma para ser cabível, tem que ser de uma outra Câmara de julgamento. Então, aqui é efetivamente um recurso de uniformização da jurisprudência, essa instância uniformizadora, a Câmara Superior do IBS. E a gente vai ter um outro momento que ainda vai depender de muita regulamentação, e no âmbito do contencioso administrativo, a gente vê que muita coisa fica prevista que, isso será previsto em regulamento, isso será previsto em regulamento pelo comitê gestor. E a gente tem o que eles chamam de incidente de uniformização, que é um outro recurso, que ele vai ser interposto. O PLP 108 ele não prevê quem vai interpor esse recurso ainda. Ele diz que, na verdade, isso vai ficar sujeito ao regulamento pelo comitê gestor, mas é um recurso cabível para fins de definição de matérias repetitivas. Mas tem que ser matérias, na verdade, que sejam repetitivas em relação a teses jurídicas, né? Então, não vão ser questões de fato. Então, sempre que eu tiver repetição de julgamento sobre uma mesma tese jurídica, você pode ter um incidente de uniformização. E eu entendo que, nesse momento, você tem uma instância deliberativa da Câmara Superior em relação à definição daquela matéria. E aí eu queria trazer um pouco uma diferença do que se tem em relação à constituição de uma súmula por essa Câmara Superior nesse momento, que vai ser a fixação dessa tese pelo comitê gestor, que gera uma observância obrigatória pelas administrações tributárias, que é um pouco diferente do que a gente tem da súmula do CARF, que vem a partir de uma jurisprudência assentada, de um entendimento que vem se firmando. Então, acho que a gente vai ter aí uma divergência, que é qual é o poder desse comitê gestor na formulação dessas súmulas, que gera essa vinculação obrigatória, e que não parte necessariamente de uma jurisprudência assentada, mas de uma posição efetiva do comitê gestor. E aí, passando então para a questão da harmonização, como é que a gente tem aí essa harmonização, a partir do momento em que eu posso ter a Câmara Superior do IBS decidindo de uma forma, eu posso ter, na verdade, o CARF e a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidindo de outra forma em relação à CBS, como é que a gente tem essa harmonização, né? Então, a Lei Complementar 214 e o PLP 108 trazem o Comitê de Harmonização das Administrações Tributárias, né, que é o comitê aí da demonização, composto por 8 membros. Eu acho que uma das grandes críticas é a composição desse comitê de harmonização. A gente tem 4 representantes da Receita Federal e 4 representantes do comitê gestor, sendo 2 representantes dos estados, 2 representantes dos municípios. E aqui a grande crítica, eu brinco que todo mundo reclama do comitê de harmonização, né? Não me parece que tem ninguém muito satisfeito. Você tem os estados e os municípios que estão discutindo que eles não têm muita representatividade, você tem uma representatividade muito maior por parte da União, né? Porque você tem ali a concentração dos representantes da Receita Federal, você tem a Procuradoria que não participa desse comitê de harmonização, ela tem lá o fórum dela de harmonização, ela é consultada pelo comitê, mas ela também não participa do comitê de harmonização, e você tem a própria sociedade civil que não participa também do comitê de harmonização, né? Então, acho que se a gente tem uma grande crítica a ser feita nessa ideia de propositura de mudanças para melhoria do contencioso administrativo no âmbito do IBS e da CBS, ainda que a gente mantenha eles separados, eu acho que é pensar em ter um comitê de harmonização com maior representatividade por todas as partes interessadas, né? Então, aqui trazendo, não é um órgão de julgamento, é um órgão que acaba tendo uma competência normativa para fins de padronização da interpretação e aplicação da legislação. Objetivo, obviamente, prevenir litígios e tem como objetivo também deliberar sobre obrigações acessórias e procedimentos que sejam comuns relativos ao IBS e à CBS, né? Quem pode requerer essa harmonização por parte do comitê? Pode ser o presidente do comitê gestor do IBS, a autoridade máxima do Ministério da Fazenda, né, o ministro, ou qualquer das entidades representativas das categorias econômicas. Mas o que é mais relevante aqui dentro de tudo que a gente vai falar um pouco do comitê de harmonização é qual é o efeito, né? Qual é o problema? Uma regra que seja definida pelo comitê de harmonização, ele gera um provimento vinculante para as administrações tributárias da União, dos estados e dos municípios, né? E mais do que isso, ele não só vincula as administrações tributárias, como ele gera uma vinculação no âmbito do CARF e no âmbito das câmaras julgadoras recursais. E a gente vai ter tanto o CARF
como a Câmara Julgadora Recursal, que são órgãos que têm composição paritária, que têm a participação da sociedade civil, tendo que se aceitar aquela posição do Comitê de Harmonização, tendo que aplicar a posição, o entendimento do Comitê de Harmonização, sem que a sociedade civil tivesse a possibilidade de se manifestar em relação a essas discussões, porque a sociedade não compõe esse Comitê de Harmonização, né? Então, a gente acaba um pouco mitigando, né? E aí um dos pontos que eu queria trazer aqui de crítica é que esse Comitê de Harmonização ele acaba mitigando a própria competência, seja do CARF, seja das câmaras julgadoras recursais no âmbito do IBS, que eles acabam perdendo autonomia a partir do momento que, e a gente não sabe como isso vai acontecer na prática, né, porque isso ainda é o futuro, mas a gente consegue discutir um pouco antes de chegar lá, o que vai acontecer com esse comitê de harmonização. Se a gente começar a ter diversas normas que têm que ser aplicadas no âmbito do CARF e no âmbito das câmaras julgadoras recursais, a gente acaba com esses órgãos julgadores, a gente acaba com a participação da sociedade civil nesses órgãos julgadores, né? Você compromete todo o sistema de paridade diante do comitê de harmonização. Então, acho que é importante a gente pensar em regra de integração do contencioso administrativo, do IBS e da CBS, que não existe, não me parece que esse comitê de harmonização vá ter essa função efetiva de integração, e a integração do próprio órgão de julgamento desse contencioso com essa composição paritária. E aí, para encerrar, porque eu já falei muito e mais do que o meu tempo até, e eu vou passar para a Camila depois direto, porque a gente já combinou aqui que uma fala e a outra continua, a Lei Complementar 214, ela traz dois dispositivos, acho que a Dani comentou isso também, dois dispositivos específicos falando sobre integração de contencioso, né? Mas falando sobre integração de contencioso, para processos fiscais de pequeno valor, que é o lançamento que não supera o limite ainda que vai constar em regulamento, e prevê ainda o convênio das administrações, Receita e administrações municipais e estaduais, para fiscalização unificado, que pode ser, Karen, um benefício aí quando a gente fala da questão de diversas fiscalizações, mas vamos ver como vai ser esse convênio, como essa fiscalização unificada ocorreria. E também esses dispositivos tratam da questão de ter um convênio para delegação recíproca sobre julgamento de contencioso. Mas lembrando, julgamento de contencioso desses processos de pequeno valor, né? Então, acho que a mensagem que fica aqui para a gente é pensar, se a gente tem que ter integração, a gente deveria ter a integração do contencioso do IBS e da CBS como um todo. Deveria ser mandatório para todos os débitos e não só para os débitos de baixo valor. Então, acho que eu queria encerrar um pouco com essa proposição aqui para a gente pensar nessa integração, porque eu acho que é o que vai gerar maior simplicidade e segurança jurídica para todos os contribuintes. Essa manutenção, eu não sei se a gente vai conseguir, mas essa manutenção do contencioso em separado, eu acho que é o que mais me preocupa, dada a insegurança que pode gerar para todos os contribuintes. Muito obrigada, Vivian, foi fantástico, trouxe aí todos os pontos, basicamente, sobre como que vai funcionar esse processo administrativo. Acho que dá para parar de compartilhar, Então, eu talvez. ia Ah, não, deixar, Karen, por já causa entrou da minha Camila. parte. Para entrar... A gente fez junto. Tá bom, tá bom. Então, eu só queria, dentro do que a Vivian já falou, eu só queria trazer alguns pontos, reforçar alguns pontos, né? Artigo, salvo o melhor juízo, artigo 82 do PL, que fala das nulidades, né? E a Vivian trouxe isso, é um absurdo. Por quê? Porque aqui a gente já vê a diferença entre o processo administrativo federal e aquilo que o IBS pretende fazer. Então, é o seguinte, o contribuinte tem que trazer todas as nulidades desde a impugnação. Ele não pode alegar nenhuma nulidade depois. É isso que está dizendo o PL. Como se uma questão de nulidade absoluta não pudesse ser arguída a qualquer momento. A gente não poderia arguir segundo o PL. Você tem que trazer tudo, porque senão preclui seu direito. E é óbvio que uma nulidade eu poderia trazer até na terceira instância, digamos assim. Já o fiscal não. Ele está dizendo o seguinte: se você, por exemplo, tiver um erro de sujeição passiva, mas o sujeito correto estiver indicado como solidário, vai valer, é só trocar.
como se a base de cálculo do solidário fosse a mesma base de cálculo daquele que é o contribuinte. Isso não é verdade, né? Porque eu tenho que autuar o contribuinte. Eu não sei quantos créditos tem o solidário, quantos créditos tem o contribuinte, a autuação muda inteira. E isso nada está sendo visto. Muito provavelmente porque não vão nem ligar para o teu crédito na hora de fazer a autuação. Isso é um segundo problema que eu quero tratar. Existia uma promessa no CECIF, quando ele pensou na reforma tributária, que o contribuinte não ia ter problema. Então é destino, mas se eu errar o destino, porque é muito fácil eu errar o destino, depende da informação do meu cliente. Se eu errar o destino ou qualquer outro erro que aconteça, não tem problema, porque está todo o dinheiro retido no comitê gestor. Ele não vai direto para o Estado e para o município. Ele vai direto para a Receita e a CBS, e o IBS vai para o comitê gestor. E lá ele faz a distribuição. Comitê gestor, a simplicidade é isso. Você organiza aí. Você sabe onde está o meu fornecedor, o meu cliente, para quem eu estou fornecendo. Você tem todos os dados centralizados aí. Organiza. Se tiver o destino errado, você atribui o dinheiro ao destino certo. Faz as compensações aí dentro, que a gente chamava de imputação. Isso não veio previsto, porque não veio previsto nada que proteja a segurança jurídica e o contribuinte dentro de um ambiente de conformidade. Veio, na verdade, uma previsão de um ambiente muito mais de desconfiança. Então, não veio essa possibilidade. Agora, o ponto para mim, pior do que tudo isso, eu não tenho uma previsão dentro do processo administrativo de direito creditório. Se eu quiser garantir meu direito creditório, eu tenho que entrar com mandado de segurança para o Brasil inteiro. A gente vai chegar nessa parte no final aqui de hoje, mas sobre a parte judicial, mas eu teria que entrar com mandado de segurança no Brasil inteiro para que não seja retido o valor, porque eu tenho crédito, eu preciso discutir esse crédito. O processo administrativo estadual, hoje, ele só cuida de lançamento de ofício. Ele não cuida de direito de restituição, direito creditório. O processo administrativo fiscal federal cuida do direito creditório. A gente não tem a previsão para que o processo administrativo fiscal cuide do direito creditório. Então, isso, para mim, é ponto de suma importância. E eu só concluo dizendo, a gente teve aqui mensagem, inclusive no chat, falando, poxa, mas eu não tenho a participação da sociedade, né? A Vivian traz essa questão da participação da sociedade no comitê gestor. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente, porque é a mesma coisa que eu falar, eu quero participação da sociedade na Receita Federal, já que ela vai opinar, já que ela vai, ou no Ministério da Fazenda, já que ele vai tratar do processo administrativo. Eu não acho que haveria necessidade da participação da sociedade dentro do comitê gestor, mas ela se torna crucial se a legislação tiver como está. O que é importante? O comitê gestor, ele é órgão fazendário por excelência. Como órgão fazendário, as suas decisões não podem vincular o julgador administrativo. Primeiro, no âmbito federal, como é que funciona as vinculações das autoridades administrativas? Procuradoria, que é quem conhece repetitivo, repercussão geral, que fala de direito, procuradoria faz um parecer, ministro assina, vincula a autoridade administrativa, não vincula o julgador do CARF. Porque senão não vamos gastar com o processo administrativo. Ou o comitê gestor se adequa a isso, ou realmente, se é para vincular o processo administrativo, eu tenho que ter paritário mesmo. Mas a questão é, nem estou na ideia do paritário, estou na ideia só dela não vincular. Porque se vincular, desculpa, gente, como cidadã, eu não quero pagar dinheiro para um Que processo seja uma administrativo. solução COSIT, né? Exato. Isso tem que ter a força de uma COSIT que vai vincular a autoridade pública É isso. hierarquicamente abaixo. Jamais o julgador. O julgador é independente, o julgador administrativo, ele respeita a lei, ele está distrito a não afastar a lei, mas jamais isso. E na forma como a gente tem a redação, entra em todo e qualquer conceito de legislação. Então, está claro ali a vinculação, está mais do que clara a vinculação. E isso a gente não pode permitir. Eu queria já passando a palavra, mas eu queria dizer que a gente vai discutir isso e o direito material inteiro, no detalhe, pessoal,
no curso de reforma tributária que a gente vai ter da BDF, a Ana, com toda a excelência dela, né, Anguilo, já organizou ali. Nós temos 3 a 4 professores, né, Ana, falando de cada um dos temas nas reuniões. Então, a exigência da Ana não é pequena, assim como não é pouca a excelência. E esse curso está bastante completo, entrando nos mínimos detalhes das atividades, dos setores. Então, só deixando claro, isso acho que já está no site da BDF, né, disponível. E com isso agora eu passo a palavra para Camila Tápias, vice-presidente do Mulheres no Tributário, uma pessoa que está aí à frente da reforma tributária, falando muito, inclusive no legislativo, né, Camila, buscando essas alternativas, e ela vai tratar desses principais pontos de conflitos do processo administrativo do IBS. Obrigada, Camila. Obrigada, Karen. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. É uma honra fazer parte do CENT da BDF, por isso que eu gostaria de agradecer a Ana Carolina Monguelô, Dani Brigagão, a Betina, minhas colegas aqui hoje presentes também nessa mesa. É uma honra muito grande, de fato. E estarmos dentro de uma associação que prima, né, por toda essa beleza do direito tributário, de estudar a fundo. Então, assim, efetivamente é um momento muito incrível estarmos aqui hoje conversando desse tema que é queridinho, pelo menos meu, e eu sei que dessas minhas colegas que falaram hoje, que vão falar ainda, é, porque, enfim, houve uma mudança muito grande do nosso direito material tributário. O nosso direito processual tributário claramente não está seguindo também toda essa mudança, e tinha oportunidade, porque, como a gente bem sabe, houve um trabalho muito grande do grupo de juristas encabeçado pela ministra Regina Helena Costa. Eles tiveram um trabalho muito grande de pensar a reforma do processo administrativo, do processo judicial tributário, e estava tudo pronto lá na mão, né? Bastava unicamente pegar o que estava pronto e fazer também uma transformação do nosso direito processual que acompanhasse o direito material. E não foi feito, e aliás, por isso estamos aqui hoje conversando, debatendo. Eu tive a oportunidade, junto do Mulheres no Tributário, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, eu fiz parte daqueles grupos, né, junto com outras tantas mulheres. A Suzy nos ajudou muito, a Karen nos ajudou muito, a Ana Cláudia Tume, de desenhar dentro desses grupos de trabalho o que seria o nosso contencioso administrativo. Nós pensamos em diversas questões, trouxemos questões muito legais para debate, e quando chega o PLP 108, o 68, foi um choque, porque lá nós tivemos a ideia de que seriam contenciosos separados, com fiscalizações separadas, e aí quando chega o PLP 108, o choque foi ainda maior, né? A ideia toda que nós trabalhamos bastante era viabilizar uma estrutura única de fiscalização e julgamento de IBS e CBS, né? Afinal, IBS e CBS foi que a Dani falou muito bem, mesmo fato gerador, mesma base de cálculo. Então, assim, uma transação que é sujeita ao IBS, ele estará sujeita à CBS também, e vice-versa, né? Então, assim, havia essa necessidade de mais do que uma integração, né? De uma estrutura única, efetivamente, de fiscalização e contencioso administrativo. E o que vai acontecer? Então, a gente vai ter fiscalização diferente, possíveis fiscalizações diferentes, aliás, prováveis fiscalizações diferentes, contenciosos administrativos diferentes, litígios duplicados, um mau uso do dinheiro público, né? Porque a gente pode ter lá 2 fiscalizações. Eu e o Brigagão, Gustavo Brigagão, a gente tem brincado que, inclusive, podem ter 3 fiscalizações, né? Porque talvez uma municipal, uma estadual, porque não está muito claro isso efetivamente, se vai ser tudo via comitê gestor, ou se existe essa possibilidade de ter ainda uma estadual e uma municipal, sobre uma mesma operação,
e com possíveis resultados diferentes de diferentes contenciosos. Então, assim, vocês imaginem, agora entrando aqui na minha... eu fiz 3 tabelas aqui só para mostrar, 2 tabelas em 3 slides, para mostrar um pouco dos problemas que estão relacionados a isso. Porque os senhores imaginem que será plenamente possível um julgamento ser favorável para o IBS e um desfavorável para a IBS em relação à mesma operação, né? Com o mesmo fato gerador. Então, é muito impensável isso. E aí eu coloco justamente e esses pontos de divergência, eu gosto de trazer em contrapontos, porque se a gente olhar para a CBS da forma que está hoje, eu vou contar, então, um auto de infração foi lavrado, quanto tempo eu tenho para a CBS impugnar? Eu vou ter um prazo contínuo, 30 dias. Para IBS, eu vou ter uma contagem em dias úteis, 20 dias. Questão de apresentação de provas. Na CBS, hoje em dia, a Karen falou muito bem da nulidade, que ela pode ser em qualquer instância, esse tipo de nulidade, uma decadência, por exemplo, ela pode ser suscitada em qualquer momento, primeira, segunda, terceira instância. Mais do que isso, quem já está acostumado a trabalhar no CARF, é muito comum, embora o 72335 ele traga no artigo 16 a questão da apresentação das provas, olha, você tem que apresentar em determinado momento na apresentação da impugnação, se não preclui o direito. Tantas e quantas vezes nós já fomos ao CARF e a gente sabe que, em razão do princípio da verdade material, o CARF, ele aceita a prova, ele analisa, a gente já sabe como isso funciona, né? Porque muitas vezes, caramba, eu não consegui em 30 dias trazer todos os documentos que eu precisaria. E o CARF aceita analisar. Agora a gente tem para o IBS, o artigo 83, dizendo que as provas têm que ser apresentadas juntamente com a impugnação sob pena de preclusão. O CARF a gente já sabe como atua. Como é que vai ser essa questão da apresentação das provas? Será que então que para a CBS eu vou conseguir que o CARF analise e para o IBS não? Né? O comitê gestor, a estrutura lá de julgamento vai falar, olha, está lá artigo 83. A gente ainda não sabe como isso vai funcionar. Vivian, pode passar, por favor. A questão das multas, essa é uma questão que a gente tem debatido muito. Então, a hora que a gente vai olhar as normas da CBS em relação às multas de ofício, Lei 9430, então a gente já sabe da regra geral dos 75%, 50% quando é para compensação, restituição, quando tem indício de crime contra a ordem tributária, 100%, era 150%, hoje em dia é 100%, o 150% é só no caso de reincidência. E para o IBS? O IBS foi aquela loucura que parece que copiaram e colaram o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, porque eles prevêem essa multa de 75%, essa penalidade, tal como para a CBS, só que é aquele número absurdo de 37 possibilidades, 37 materialidades em relação à multa no caso de obrigações acessórias. Né? E isso a gente tem discutido muito, inclusive tem um estudo do CECIF que foi muito bom, demonstra por A mais B, inclusive por cálculos, eu achei aquilo tudo muito profundo, que eles demonstram essa desconexão entre o número de obrigações exigidas no PLP 68, que segue a legislação federal, e as 37 hipóteses de multas criadas pelo PLP 108, claramente induzindo complexidade, insegurança jurídica, faz com que os tributos gêmeos eles sejam cada vez mais conexos. Aliás, se a gente pegar essas multas, 37 possibilidades aqui de multas de obrigação acessória, tem penalidade que sequer geram prejuízos ao fisco, além de bases elevadíssimas. Então, assim, a gente tem uma possibilidade, né, com toda essa modificação, toda essa reforma tributária, de expurgar do sistema um problema enorme que a gente tem aqui em São Paulo,
que é justamente esse monte de multa. E quem trabalha com o TIT sabe que esse tanto de multa é um problemaço. Por quê? O maior número de discussões hoje que a gente tem é para reclassificação dessas multas. Então, assim, a fiscalização falou que que a multa, a multa aplicável em relação à obrigação acessória é do inciso 4. A gente vai lá, não é o inciso 4, é o inciso 5. E a gente consegue, muitas vezes, reclassificar essas multas e muitas vezes o direito material a gente não está nem mais discutindo, a gente fica anos e anos e anos discutindo no TIT uma reclassificação de multa. Então, assim, de novo, a gente tem a chance de, com o PLP 108, expurgar esse problema enorme que nós temos em São Paulo, e na verdade não, eles estão trazendo a nível nacional um problema que nós já temos há tantos anos. Então, assim, isso não pode continuar. Então, por isso, a gente vem falando muito dessa questão das multas, é um problema grande, e, enfim, muitas entidades de classe têm se juntado, entidades da advocacia, o próprio MDA, o SINS, a SES, a IASP, a ASP, eles têm feito um trabalho de base muito grande também, para que a gente mostre, olha, são 37 possibilidades e que a gente poderia reduzir a 5, né? O CECIF fazendo isso, então, assim, é uma análise muito delicada que precisa ser feita. Pode passar, Viviane. Uma outra questão aqui que também diverge, redução da multa de ofício. Então, para o federal, se eu pago antes da impugnação, eu vou ter 50% de redução da multa de ofício e 40% no caso de parcelamento, e 30% antes dos 30 dias da ciência da decisão de primeira instância. Se a gente vai para a IBS, embora eles mantenham a redução de 50%, depois, né, da impugnação, eu tenho a chance de ter 25% de redução. Então, assim, olha, eu não quero discutir mais CBS, isso depois da decisão de primeira instância. Não quero mais, cansei, eu vou pagar com uma redução de multa de 30%. Só que se eu decidir a mesma coisa para o IBS, e que faz todo sentido, eu vou ter uma redução só de 25%. Tá? Então, mais um problema aí, mais uma desconexão entre IBS e CBS, os nossos geminhos. Outra bizarrice que foi mencionada rapidamente pela Vivian. Primeiro, a questão da possibilidade da autoridade fiscal se manifestar depois da nossa impugnação. Isso não existe para a CBS, né? Então, para o IBS, eu apresento a impugnação, a autoridade ela pode ainda se manifestar antes que vá para julgamento. Possibilidade de reratificação, que é um absurdo. Karen acabou de falar isso, a possibilidade da autoridade lançadora alterar o lançamento efetuado no todo ou em parte, depois da impugnação apresentada. Então, eu apresento a impugnação, tem uma manifestação fiscal e a autoridade lançadora ela pode modificar. Assim, para mim é uma bizarrice tão grande que um erro, de fato, ele vai ser passível de retificação. Hoje em dia, na parte de nulidade, se a gente for lá para o contencioso administrativo de São Paulo, existe essa possibilidade de reratificação, mas são casos isolados, né? Então, aqui eles abrem de uma forma que sempre que tiver um vício sanável, eu posso reratificar essa autuação. Pode passar. E aí, deixando já para o final e já encerrando a minha fala, tentei correr aqui em virtude do adiantado da hora, essa questão do afastamento de aplicação de lei que a Karen mencionou. Então, se a gente for para o decreto 70235, o que ele diz? Que é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sobre fundamento de inconstitucionalidade. Para o IBS, foi deixado de uma forma tão ampla que, assim, eu não sei nem para que vai servir esse julgamento, né, do comitê gestor, já que ele pode afastar a aplicação, ou melhor, já que ele não pode afastar
a aplicação ou deixar de observar a lei tributária sob fundamento de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Então, assim, proíbe que as autoridades julgadoras deixem de aplicar atos normativos do Poder Executivo. Então, instrução normativa, portaria. Hoje, o CARF e o TIT, em São Paulo, eles têm total competência para afastar esses tipos de ato infralegais que violem a lei. Aqui não. Então, também da mesma forma, essas entidades de classe, CESA, CINSA, MDA, IASP, ASP, se juntaram e fizeram uma carta e estão levando isso bastante adiante, falando, gente, pelo amor de Deus, vocês estão querendo transformar isso daqui num tribunal de passagem completamente, né? Então, assim, esse é uma questão muito delicada que precisa ser analisada também, junto com essa possibilidade de ratificação, essa questão das multas. São pontos muito divergentes, e aqui eu já encerro a minha fala, são pontos muito divergentes que vão trazer cada vez mais problema para o nosso contencioso administrativo, que já é complicado hoje, né? A Dani Lara já trouxe rapidamente como é hoje, como vai ficar, se ficar dessa forma. Então, muita coisa precisa ser revista e, rapidamente, são essas as minhas considerações, esses imensos pontos de divergência que nós temos hoje. Obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, Vivian. Primeiro, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria estar aqui. Desculpa por ter entrado um pouquinho atrasada. Acho que a Vivian, a Camila e os comentários da Karen já falaram muito dos problemas do contencioso administrativo, trazidos especialmente pelo PLP 108, que já estão dando uma dica na Lei Complementar 214, quando não reuniu os contenciosos. Eu só vou bater na tecla que eu sempre tenho batido do tamanho do Tribunal Administrativo, que é um grande problema, criado pelo PLP 108. Nós estamos falando de dois tributos, IBS e CBS, que tendem, né, gente? Eu acho que a gente vai ter muito contencioso, muita judicialização, mas tendem a ser mais simples, porque toda a discussão, especialmente do crédito, vai diminuir, porque a gente não vai ter mais o tema do conceito de insumo, né? E a gente vai para um tribunal, como a Vivian mostrou, a formação, que nós vamos ter muitos julgadores, porque o Tribunal Administrativo, primeiro que ele não está claro embaixo de qual diretoria do comitê gestor que ele vai estar. Isso não está trazido no PLP 108. Outro dia, eu até comentei, olha, eu acho que vai ficar embaixo da diretoria executiva e tal. Aí a Ana Cláudia Borges me ligou e falou assim, Suzy, mas onde está isso? Eu estou procurando. Eu falei, não está, eu estou supondo, né? Não achei mesmo. Então, primeiro, um erro, né? Ou seja, vai estar vinculado a quem? E segundo, criaram, acho que um pedido dos estados, num apego muito grande aos TITs, né, aos tribunais estaduais que tem hoje, que tivesse um tribunal por estado, uma câmara por estado, né, uma câmara de primeira instância e uma câmara de segunda instância. A câmara de primeira instância com turma de 5 julgadores, como a Vivian já colocou, a de segunda instância com 9 julgadores, mais a câmara uniformizadora. Gente, se cada estado tiver uma turma por câmara, a gente começa com um tribunal com 387 julgadores, sem contar suplente, sem contar presidente e sem contar a Câmara Superior. Vejam só, esse tribunal ele é maior que o Tribunal de Justiça de 16 estados brasileiros hoje, né? Então, que na verdade vão ter muito menos processos para cuidar. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que acho que a primeira ideia que existia, quando a gente já falou isso várias vezes, que era um IVA único, e parte para um IVA dual, foi feito de uma hora para outra, muito rápido isso, e não se pensou nas consequências, que vai ser falado, inclusive, que a grande consequência até é judicial, né? Então, a gente vai ter se optou tanto na Lei Complementar 214, quando fala de uma possível integração só para pequeno valor, numa integração de BS-CBS e no
P108 com dois órgãos diferentes de julgamento e um muito maior. O do IBS é mais que o dobro do que os julgadores do CARF, que julgam 10 tributos, pelo menos. E se a gente pensa numa unificação lá para frente, olha, hoje politicamente é impossível ser um tribunal só, mas podemos caminhar para isso? A Vivian e a Camila já mostraram ritos diferentes. A Karen já falou, no estadual não tem rito para o crédito, no federal tem rito para o crédito. Então, outro problema a ser colocado. E algo que me preocupa muito é essa indicação dos julgadores do Tribunal do IBS ser uma indicação política. Não existe um comitê de seleção. O julgador indicado pelo fazendário, ele precisa ter sido julgador, não se exige nenhuma especialização, não tem uma prova. Para o julgador do contribuinte, precisa ter graduação, não se exige não existe um compromisso técnico. É um tribunal grande que vai ser indicado pelos governadores e pelos representantes dos municípios, que vão ganhar muito, porque é o comitê gestor que vai pagar, é o comitê gestor que vai decidir quanto vão ganhar. Vão ter que ganhar o mesmo valor do servidor que ganha mais alto, não tem jeito essa equiparação, e o do contribuinte também. Aí, existe mais uma loucura nesse PLP 108. O artigo 54 prevê que o valor das multas, que já é essa loucura que a Camila colocou, multas diferentes, vão ficar para o órgão, para a entidade que fiscalizou. Só que, se o lançamento foi feito em Minas Gerais, na terra da Dani Lara, quem vai julgar é o Estado, as turmas de Minas Gerais. E as multas vão ficar para Minas Gerais. Eu não tenho dúvida que nós teremos um tribunal que será apenas um tribunal que vai validar os lançamentos. Então, isso precisa muito ser mudado, porque a sociedade vai pagar muito caro por um... Veja, se a gente tiver 2 turmas, o que eu acho que vai acontecer em cada estado, a gente vai para um tribunal com mais de 800 julgadores. Ou seja, 800 julgadores ganhando muito, né? Maior do que... Se for 800, é maior do que o Tribunal de Justiça de mais de 22 estados do Brasil, que julgam tudo, né? Então, a gente precisa muito trabalhar. Tem muito problema no PLP 108, era isso também que eu queria só complementar. E como pelo já avançado da hora, eu vou passar a palavra para a Fernanda e depois no encerramento eu vou voltar a falar desse curso maravilhoso de reforma tributária que começa amanhã. Mas uma coisa eu tenho falado, gente, todo mundo tem que estudar. Ninguém pode falar, sou profundo conhecedor do EBS-CBS. Ninguém é, né? Nem quem fez a lei é. E a gente é assim, eu assisto a aula dos meus amigos, eu falo, meu Deus, como é que ele interpretou isso e eu não vi? Porque, gente, a gente está começando. Então, não adianta falar, depois, vou deixar para ano que vem. Ano que vem, meu amor, você não vai conseguir mais entender, porque já veio a regulamentação. Então, eu falo que tem que estudar, tem que andar. Eu sou velha, então eu ando com as minhas versões impressas, né? Porque eu não consigo ver no iPad. Tenho inveja de quem pega a canetinha e vai vendo no iPad. Eu tenho tudo escrito. E a Dani também. A Dani, você é bem mais nova, hein? Então, gente, é fazer o curso com a lei junto, fazendo pergunta, né? E interagindo. É a única maneira de aprender o IBS-CBS. Mas, sem mais delongas, passo para minha querida amiga Fernanda, mestre em Direito Tributário, que participa aqui com a gente, que vai falar agora das mazelas do contencioso judicial. Fer, com você, minha amiga. Bom dia para todos e para todas. Eu acho que é isso mesmo, Suzy. A ideia é a gente estar sempre estudando e esse centro de excelência aqui traz esse objetivo. E aqui eu já parabenizo a Ana Carolina Monguiló e a Daniele Brigagão por essa iniciativa, que tem trazido muitos frutos aqui, não só para as mulheres, para os homens também. Temos mais de 80 pessoas assistindo conosco, agradeço o convite, e é um enorme prazer estar aqui com a Karen, com a Suzy, com a Vivian, Camila, com a Dani Lara, minha amiga. Então é um prazer. E vejam que até agora nós falamos do contencioso administrativo. E a ideia agora é falar também um pouquinho do judicial,
que está sendo deixado de lado, e isso o CNJ e o próprio STJ já estão nos alertando. Eu também trouxe uma apresentação dentro dessa ideia da gente realmente conseguir colocar os detalhes, né? E com os detalhes das duas iniciativas, mostrar para vocês como que o CNJ e o STJ eles têm se manifestado. Vocês já estão vendo no formato de apresentação? Tá ótimo? Sim, sim. Então tá bom. Bom, a ideia então é trazer um pouco de reflexões sobre a reforma tributária no judiciário. E aqui a gente tem duas portarias, uma do CNJ, que é a 96 de 2024, e a portaria do STJ, que é a 458 de 24. Falando um pouquinho do CNJ, eles criaram um grupo de trabalho que tem como foco a reforma processual tributária e eles querem elaborar um anteprojeto de emenda constitucional. Então, esse é o objetivo dessa portaria, com a criação desse grupo de trabalho, e eles têm uma preocupação. A preocupação é, essa manutenção dessa divisão de competências em justiça federal e estadual, pelo menos isso é o que é trazido ali na portaria, tá? Pode ser que a gente tenha algumas alterações com relação a essa divisão, e vocês vão ver até um pouco quando a gente falar do relatório do STJ. Eles hoje já veem essa dificuldade e lentidão nessa uniformização dos entendimentos jurisprudenciais, e com a ideia do IBS e CBS, uma preocupação de que isso venha, inclusive, a aumentar essa dificuldade de uniformização. E o que a gente já tem hoje também, que são um pouco desses impactos na resolução de disputas, que até essa expressão que a Suzy trouxe das mazelas do judiciário, é um pouco do que a gente vive, que a gente não quer que seja replicado com a reforma tributária. Mas lembrando que a gente ainda terá um tempo, que eu diria que até depois de 2033, em que a gente ainda terá os tributos atuais, ICMS, ISS, discutindo, e os novos tributos. Tá? Então, a gente ainda vai viver momentos com a discussão no contencioso administrativo e judicial de ambos os sistemas, do atual e do novo sistema. O grupo de trabalho ele é formado por ministros, desembargadores, também temos senadores, procuradores, advogados. Não vou ficar aqui citando o nome de todos, mas a ideia é mostrar que existe uma diversidade de pensamentos e de atuações aqui dentro desse grupo. É um grupo que foi formado para que em 45 dias eles tragam uma conclusão. Tá? Eles tiveram uma reunião no dia 24 de abril e o prazo finaliza agora no fim de maio. Existe a possibilidade de que materiais sejam enviados para que esse grupo possa analisar, tá? Mas, de uma forma geral, é assim que o CNJ, a princípio, se manifestou com relação à reforma tributária e o contencioso tributário judicial. Quando a gente olha agora para o STJ, o que nós tivemos? A elaboração e divulgação de um relatório, tá? Então, o STJ, ele criou um grupo de trabalho, tá? E ele já produziu esse relatório. Então, a minha ideia aqui é mostrar um pouco desses detalhes do relatório do STJ. Mas por que ele resolveu criar esse grupo de trabalho? Então, o primeiro motivo foi justamente por conta da criação desse IVA dual. Então, a gente vai ter o IBS e a CBS e a preocupação do STJ de como ele vai lidar com esses dois novos tributos a partir do ano que vem já. O PLP 108, ele trata muito do contencioso administrativo, mas ele não trata do judicial. Então, existe também essa preocupação, tá, do STJ em falar, olha, o PLP está olhando para o administrativo, especialmente para o IBS, mas aqui a gente precisa olhar para a reforma processual tributária judicial. O que vai ser necessário que a gente faça? E uma grande preocupação, olhando para o PLP 108, é essa independência administrativa dos entes. Então, ainda que a gente tenha um comitê gestor que tratará do IBS, quando vocês olham aqui, tanto no inciso 4, quanto no inciso 6, quanto no 7, em que traz a competência do comitê, o comitê ele tem essa competência de fiscalizar, lançar, cobrar, inscrever, promover a inscrição, mas ele sempre deixa com que tanto os entes tenham a liberdade para fazer isso individualmente por suas administrações, quanto as próprias procuradorias.
Então, essa autonomia administrativa de lançamento, cobrança, inscrição, traz essa preocupação do STJ, como vocês verão nos próximos itens. E, por fim, um dos motivos é a alteração da própria competência do STJ. Então, ele passa a ter a missão constitucional de processar e julgar os conflitos desses entes federativos, no caso de IBS e da CBS, e do comitê gestor. Está no artigo 105 da Constituição, e o próprio STJ já fala em alteração do seu regimento interno para que a primeira sessão fique responsável por essa questão, na medida em que hoje é a primeira sessão que trata de matéria tributária. E eu acho muito importante, quando a gente fala do processo judicial, que a gente lembre que a gente tem o nosso CPC, a própria Constituição, tratando de competência no 109, que ela fala da competência da Justiça Federal para tratar de temas da União Federal. Diz, inclusive, que quando as causas forem tentadas pela União, o domicílio é da outra parte, mas que quando as causas forem tentadas contra a União Federal, existem ali todas as possibilidades de onde pode ser intentada essa ação, inclusive no Distrito Federal. E os artigos 51 e 52 do CPC, eles também, o 51 reproduz o 109 da Constituição, e o 52 trata do casos do Estado e Distrito Federal, em que também existe essa competência do domicílio do réu, quando o Estado ou o Distrito Federal for o autor, e o parágrafo único que dá ali várias alternativas, inclusive de se utilizar a própria capital do Estado. Isso é muito importante atualmente, porque como a gente tem a autonomia dos estabelecimentos, quando a gente discute ICMS e IPI, em que existe essa autonomia, é muito importante esse parágrafo único para que a gente não tenha que intentar tantas ações para discutir uma determinada relação jurídica tributária, tá? Então, hoje já vem sendo bastante utilizado esse parágrafo único para que a gente possa entrar com a ação só na capital, ao invés de ter que entrar em todos os municípios em que a empresa tem suas filiais e pratica determinada operação sujeita ao ICMS em que a empresa pretende discutir. Mas qual é o contexto? Então, o STJ está preocupado com os impactos do novo sistema, ele entende que vai ter um aumento de litigância tributária, em que ele fala que esse aumento de 13%, que hoje é o que existe no STJ, vai passar a ter 35% de causas em matéria tributária de tributo sobre o consumo dentro do STJ. Então, isso é uma reflexão que o STJ faz. Ele entende que essa autonomia administrativa vai gerar para cada fato gerador a possibilidade de 3 autos de infração ou 3 execuções fiscais, porque, na sua percepção, os 3 entes, União, Estados e municípios, poderiam autuar e, eventualmente, escrever em dívida ativa uma mesma operação que estaria sendo questionada pelo IBS e pela CBS, certo? E a última preocupação dele é com relação às ações anti-exacionais, que seriam ali o mandato de segurança, as ações ordinárias, as ações anulatórias e os embargos à execução fiscal, em que o devedor ele vai ter que litigar contra cada ente credor. Então, esse é o contexto da reforma, e é assim que o STJ está olhando para a reforma, e o relatório nos mostra uma grande preocupação com esse novo sistema tributário, e olhando muito para esse aumento de litigância tributária, especialmente porque ele parte do pressuposto de que vai ser muito difícil unificar todas essas discussões num mesmo processo, na medida em que o IBS e a CBS, eventualmente, eles vão ter momentos de apuração diferentes, vão ter essa autonomia de interpretação e mesmo de juntada de provas, a própria autonomia das procuradorias, e, eventualmente, essa questão de transações, você vai ter essa possibilidade de extinção de um débito, eventualmente de outro não, até por conta desses programas que, como a Karen até trouxe no início, a gente não sabe como que isso vai ficar com a reforma, essa possibilidade dos entes transacionarem e trazerem esses programas em que possam possibilitar ali a regularização dos contribuintes, tá? E daí, qual que é a ideia que o relatório traz? De uma concentração de causas.
ele quer, de alguma forma, unir a CBS e o IBS em juízos únicos, para que a gente possa ter processos simultâneos e para que a gente possa ter uma concentração de um único órgão. E, a partir daí, ele traz três possibilidades, três alternativas. Uma delas seria da criação de um tribunal federal misto, com juízes federais e estaduais, que decidiriam sobre o IBS e a CBS, mas ele mesmo já traz o primeiro problema, que seria os desafios administrativos e orçamentários para a criação desse tribunal, e um risco desse tribunal só tratar do direito material do IBS e da CBS, e de a gente continuar tendo discussões, tanto em justiças comuns, de outras normas processuais que também se aplicariam para o IBS e para a CBS. Porque ali, nesses tribunais mistos, a gente só teria discussões do IBS e da CBS, mas a gente também teria discussões de normas processuais, de questões de nulidade, que se aplicam para outros tributos também. Então, essa é a preocupação. A outra alternativa seria a criar colegiados virtuais mistos. Mas daí, de novo, vem a questão de aumento de custos e complexidade e do risco da gente estar criando uma jurisdição diferente. Por quê? Porque a gente não teria mais aquele juiz singular. A gente já teria a causa sendo julgado por um colegiado virtual. Então, a gente estaria desvirtuando o que hoje, a estrutura atualmente existente, em que primeiro a gente tem um juiz singular trazendo uma sentença e depois que vai numa segunda instância para um tribunal colegiado. E, por fim, eles trazem a ideia de se julgar o IBS e a CBS na Justiça Federal. Então, a gente traria essa competência para a Justiça Federal, aproveitando uma estrutura existente, que, embora hoje a gente tenha esse risco de esgotamento da Justiça Federal, eles entendem que existe ali uma possibilidade de financiamento adequado e existe uma estrutura que poderia ser aumentada. Então, eles veem como existe um potencial de capacidade da Justiça Federal para absorver o IBS e a CBS. Obviamente, aumentando a estrutura, buscando mais orçamento ali, mas, a princípio, quando a gente lê o relatório, a terceira alternativa parece para o STJ a mais viável, a depender, obviamente, de toda uma mudança orçamentária para a criação de mais juízes federais, de mais varas, para que possa absorver o IBS e a CBS. Para finalizar, eu trago também uma última proposta, que foi colocada, inclusive, na PEC da AGU, ainda não formalizada, que seria da existência de uma ação direta no STJ de legalidade e ilegalidade, tá? Para o STJ, a princípio, eles não veem isso como uma alternativa boa. Por quê? Porque, além de se analisar a legalidade da lei, né, da lei, eles teriam que analisar e interpretar regulamentos. O que hoje, o que o STJ diz, ele fala, olha, eu não sou obrigado a estudar decretos, instruções normativas relacionados ao ICMS, ISS, a qualquer outro dos tributos em matéria tributária. Com essa ação direta, como a ideia seria também incluir os regulamentos, você ampliaria ali as matérias a serem analisadas pelo STJ. Eles trazem também uma tabela de prós e contras dessa ideia da ação direta, mostrando que, embora possa trazer uma rapidez na decisão, uma concentração, uma prevenção até de eventuais desequilíbrios ali na concessão de tutelas e até um alívio nas instâncias ordinárias, a gente tem os contras, porque você vai eliminar desde já um debate e um amadurecimento do tema, fazendo com que o tema já seja julgado no STJ sem que isso aconteça. O que a gente já vê acontecendo bastante no STF, e eu, particularmente, sou contra para várias discussões, porque você realmente impede esses debates e essa maturação. Elimina-se também a ampla defesa, o contraditório. Você também vai acabar tendo uma redução do direito do contribuinte, porque é um direito dele buscar a proteção e a tutela, buscar essas tutelas de urgência, e você vai sobrecarregar o STJ. Então, acho que, de uma forma geral, foi sobre isso que o relatório do STJ trouxe.
Ele fala ali também de outras propostas, uma delas até que a Vivian comentou, que seriam esses convênios que poderia ser feito entre os estados e os municípios para evitar várias fiscalizações, várias autuações, a questão também de se estabelecer valores de alçada para evitar várias execuções também, eventualmente até você estimular essas discussões na esfera administrativa, com requerimentos administrativos antes de ir para o judiciário, tudo isso para evitar uma sobrecarga no Poder Judiciário. Acho que a mensagem final é de que, como eu vejo, que foi subestimadas as implicações com relação ao contencioso tributário no judicial, a gente está hoje preocupado com o administrativo, deixando de lado o judicial e vendo que mesmo no administrativo ele já foi bastante subestimado com a criação desse IVA dual. A emenda e os PLPs não ajudam nessa integração. A gente, na verdade, passa a ter um triplo trabalho. E existe ali ainda uma falta de integração, inclusive na cobrança e na defesa dos créditos. Ou seja, a gente tem um risco de um colapso no judiciário. Então, a gente tem aqui uma preocupação de que a Suzy chama de mazela se torne uma hipermazela. Então, a gente realmente precisa se preocupar com o Poder Judiciário e com a defesa do contribuinte dentro desse novo sistema. A criação dessa Câmara pela AGU, que eu até coloquei aqui do lado, com algumas portarias que já foram expedidas, tendem a ajudar nessa segurança jurídica. Então, eu trago aqui essa iniciativa da AGU e parabenizo ali pelo trabalho, porque eu acho que é um lugar em que a gente vai poder, de uma certa forma, harmonizar as interpretações da reforma tributária e evitar um judiciário. Por isso que eu coloco aqui como uma excelente iniciativa. Praticamente eram esses os meus pontos do judiciário. Espero que eu tenha atendido ao tempo e que a gente possa continuar nossas discussões. Muito obrigada. Parabéns, Fê, muito obrigada. Eu acho que quando você coloca que foi subestimada a questão do contencioso judicial, acho que é a conclusão, ou seja, quando se decidiu para o IVA dual, foi uma correria, parece assim, ó, e como é que vai ficar? Né? E você vê que não tem solução, vai ter que arrumar a Constituição, e mesmo assim não é só criar um artigo, né? Que justiça vai ser essa que vai ter essa competência? Hoje a gente vai ficar na loucura de duas. Não, para mim, na minha cabeça ainda está insolucionável. Eu sei que tem muita gente pensando, né? E o momento é de pensar, mas o que eu acho, particularmente, que vai acontecer é que, como a CBS entra antes, a federal vai começar tomando conta e depois a gente vê como é que fica, né? Deixa como tá para ver como é que fica, né? Que é como as pessoas dizem normalmente, mas. E eu acredito, né, nessa questão da Sejan, de tirar as dúvidas, mas eu também acho que muitos contribuintes vão litigar num primeiro momento. Porque tem muitas coisas, a reforma em si, o que eu modestamente acho, a reforma em si, na parte estrutural, pode até ter litígio, mas eu acho que isso não ganha. Mas o contribuinte não leva, mas tem muitas coisinhas, porque tem muitas coisas, tem muitos temas específicos para cada setor que serão implicados com a reforma tributária. E por isso que o governo federal e depois o comitê gestor está ouvindo associações e tudo mais para entender, mas é impossível resolver tudo, né? Então, a gente dizer que não vai ter um contencioso, não tem como, só que onde será esse contencioso, né? E eu acho que a única coisa melhor é que começa só a CBS, então, pelo menos isso a gente tem um fôlego. Não é, Fernanda? Mas eu acho que são questões que você colocou muito bem, e é mais um motivo para todo mundo estar estudando. Porque veja só, a gente está aqui num grupo de estudos, estudando a reforma tributária e vendo que para muitas coisas não tem solução, né? E por isso que a importância de estudar. E às vezes, vocês que estão aqui na nossa audiência, é do setor X, é do setor Y. O que tem acontecido muito comigo como advogada, eu vou explicar a reforma de linhas gerais para um setor, para uma empresa, ela fala assim, mas e tal coisa que acontece, como é que vai ser? Eu falo, não sei, não está escrito.
né? E aí a Receita Federal, né, já até abriram, né, para as associações, para mandarem as sugestões, e é importantíssimo fazer isso. Agora, se você, como advogado da empresa, se você, como advogado do seu escritório, se você não entender o mínimo que está aqui, você não vai nem conseguir falar para o cliente que a questão específica dele não está aqui. Então, por isso que tem que estudar, por isso que esse curso da reforma tributária da BDF, eu acho que é o curso mais completo que tem até agora, que eu já vi, participo de vários, todos são excelentes, mas aqui esse nosso vai até o fim do ano, um por semana, para dar tempo de estudar, para dar tempo de fazer pergunta, dois a três professores, às vezes tem alguns termos que são até quatro, né, para trazerem as diversas visões. Então, quem não fez sua inscrição, faça. Esse curso começa amanhã. Coloquem nos seus grupos, porque, olha, eu acho daqui, eu tô vendo, acho que é a Karen, Camila, a Dani, a gente está há uns 10 anos estudando isso lá com o Eurico, né? O grupo, e até agora a gente não entendeu, né? Nós estamos. Como é que é? Eu falo que aqui é o gerúndio mesmo. Você vai estar fazendo, né? Nós vamos estar entendendo, né? Nós estamos. É bem Nós vamos estar gerúndio. entendendo todas juntas, inclusive. Vamos estar entendendo, porque está acontecendo. Então, convido a todas a estarem entendendo com a gente juntas, né? Nesse curso. E as inscrições, a gente já está com muita inscrição, mas como tem essa chance de ser virtual, as inscrições não se esgotam, né, gente? Então, por favor, venham, façam. É um curso que está num valor muito bom, né? Até por ser promovido pela BDF. Então, é uma oportunidade de vocês estudarem e a gente vai continuar aqui no nosso centro de excelência trazendo as questões da reforma e as outras questões sempre com muita vontade de incentivar todas e todos a estudarem, a melhorarem todo esse sistema brasileiro tributário que de simples não tem nada e não vai ser simples também com a reforma. Talvez melhore, mas a gente precisa contribuir para isso. Gente, é isso. Alguém mais quer falar? Podemos encerrar? Então, agradecendo as queridíssimas Ana Carolina Monguilô e a Dani Brigagão, que promovem isso, e as nossas expositoras de hoje, a Vivian, a Camila, a Feira e a Dani, que, Jesus, o pessoal vai te matar, Dani, com esse seu comitê de demonização, porque agora ninguém mais vai falar, né? Não tem jeito. Agora. E aí, agora pegou. E agradecer a Betina, nossa presidente da BDF, por nos incentivar tanto. Desejar uma ótima semana a todos e amanhã nos encontramos na nossa primeira aula do curso da Reforma Tributária.